Você que acompanhou a nossa aula sobre introdução, que foi a aula anterior, está apto neste momento a partir para a segunda macroestrutura, que é o nosso desenvolvimento. Caso não tenha visto essa aula ainda sobre introdução, sobre os mecanismos referentes à montagem de um parágrafo introdutório, volta lá para os vídeos anteriores e assiste essa aula antes de acompanhar este conteúdo. Que nesse conteúdo especificamente desta aula a gente vai falar sobre estratégia da montagem do seu desenvolvimento. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E nessa aula especificamente vamos tratar aqui do desenvolvimento da segunda macroestrutura da dissertação. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre para vocês. Não curtiu esse vídeo? Vai lá, curte agora, imediatamente, para você não se esquecer de fazer isso mais tarde. Já ajuda demais a gente, já sinaliza que o nosso conteúdo é muito relevante. Compartilha também esse conteúdo com os grupos de WhatsApp, com seus colegas que estão estudando este ano para prestar vestibular ou concurso público no final do ano. Além do que, você pode se inscrever e ativar o sininho de notificações, afinal de contas tem vídeo toda semana e você não vai querer perder nada. Feito isso, a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente dito. E cabe aqui orientar como primeiro aspecto do desenvolvimento que essa parte é fundamental na sua dissertação para você construir uma argumentação propriamente. A argumentação é essa que tem que ter um caráter persuasivo, ou seja, é o momento em que você tem que convencer o leitor hipotético sobre a validade das suas informações, das suas afirmações ou da sua tese feita lá na introdução. Necessariamente, para você ter uma boa argumentação, portanto, você tem que adotar uma estratégia de produção textual. E não pode ser qualquer uma, você não pode simplesmente tirar da cabeça e resolver fazer um desenvolvimento de qualquer forma. Você tem que ter uma metodologia, uma estratégia por trás. E é justamente isso que eu trago nesta aula. Beleza, professor, mas qual a estratégia então que você vai adotar para fazer um bom desenvolvimento? Se liga aqui, ó. Para fazer um bom desenvolvimento, a gente tem que definir quantos parágrafos nós temos inicialmente nessa macroestrutura. Este modelo que eu trago para vocês, nesse caso, tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, nosso texto no total vai ter 4 parágrafos. Nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, a gente vai ter que adotar o mesmo sistema de distribuição de informação de acordo com cada um dos períodos. Ou seja, a gente vai tentar trazer sempre uma divisão equilibrada na formação de conteúdo de cada um dos parágrafos de desenvolvimento, o que vai fazer com que visualmente eles fiquem mais ou menos com o mesmo número de linhas. Olha que bacana, isso é importante visualmente e esteticamente para o corretor já perceber de antemão, só de olhar o seu texto, que a sua produção é o quê? Muito bem feita, caprichada, pensada e estratégica. Beleza, professor, mas como fica a divisão? Então a nossa divisão vai ser feita em 2 parágrafos de desenvolvimento, ok? Cada um desses parágrafos vai contar com 4 períodos nesse caso. Um período para o meu tópico frasal, o segundo período para inserir um repertório sociocultural produtivo, o terceiro para fazer a argumentação propriamente dita e o último período, aliás, parágrafo não período, para estabelecer o meu fechamento por meio de uma comprovação, por exemplo. Espera aí, professor, mas o que faz cada uma dessas partes? Calma que eu vou te explicar, caro aluno, não seja apressado. O meu primeiro período, como eu disse para vocês, é o meu tópico frasal. Pô, professor, mas o que é esse bendito do tópico frasal? Presta bastante atenção se você ainda tem dificuldade em defini-lo. Tópico frasal nada mais é do que o primeiro período, uma afirmação inicial que eu faço num parágrafo de desenvolvimento que tem como finalidade trazer um recorte, trazer um norteamento, uma delimitação de tudo que vai ser desenvolvido naquele parágrafo em específico. Então veja bem que eu estou especificando por meio daquele tópico frasal que diante de um monte de coisa que eu tenho para falar daquele assunto, eu vou falar daquele em específico. Já no segundo período é o momento em que eu faço o meu repertório sociocultural. E esse repertório, gente, é uma informação trazida externa aos textos motivadores, externo à sua prova, que traz informações
informações essas que validem esse tópico frasal, que contribuam no caráter persuasivo desse tópico frasal. Pô, professor, mas por que isso é importante? Gente, o repertório é muito importante para você declarar que o seu texto ele tem uma capacidade persuasiva, você traz uma informação externa ao seu texto que não é sua, de um autor, de uma pesquisa, de um filme, que conseguem consolidar aquilo que você está afirmando, ou seja, eles reforçam mesmo esse caráter persuasivo, por isso ele é muito importante. Claro que esse repertório ele tem que ter a ver com o tema e com a discussão feita naquele parágrafo. Já no terceiro período nós temos a argumentação. O que é essa argumentação? Nada mais é do que uma análise do tópico frasal da informação que você trouxe associado à discussão que está sendo feita naquele parágrafo em específico. Nesse momento você vai ter que utilizar de toda a sua habilidade linguística para estabelecer as relações pretendidas. Esse tipo de processo argumentativo diz respeito, mais uma vez, a uma relação que você estabelece entre o repertório e o assunto que está sendo discutido. Mas calma que a gente vai ver isso na prática, vai facilitar a sua percepção e a sua análise. E por último, no meu quarto período, eu estabeleço o que a gente chama de fechamento. E esse fechamento do parágrafo de desenvolvimento pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, uma das formas mais comuns de fazer um fechamento, que é esse último período, é retomar o tópico frasal. É simplesmente falar, reafirmar aquilo que já foi dito antes. Uma outra possibilidade é mostrar as consequências do problema que está sendo abordado naquele tópico frasal. Outra possibilidade ainda é trazer uma comprovação, um outro repertório, um pouco talvez menos preocupado com a legitimação, mas importante para a comprovação daquilo que está sendo relatado naquele parágrafo, para mostrar realmente que acontece aquilo. E uma outra possibilidade também, que é muito mais comum numa banca Enem, por exemplo, é trazer uma microintervenção. Então veja que são várias formas distintas de fechar o meu parágrafo de desenvolvimento. Explicado toda essa parte teórica, a gente agora chega no mérito da exemplificação. Essa exemplificação ajuda demais você a entender a aplicação teórica na prática para você melhorar a produção textual. Então se liga nessa exemplificação, tomando cuidado para anotar e pontuar cada elemento que pode gerar dúvida e enviar essas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Vale lembrar que todo comentário eu vou lá e respondo. Posso demorar um pouquinho, né? Porque a gente tem bastante coisa para fazer às vezes, mas eu respondo. Então dúvidas, manda pra gente. E o nosso exemplo que eu vou trabalhar aqui tem a ver com a aula anterior. Por isso que eu falei que a aula anterior é importante, tá? Sobre a introdução em relação à formação, estrutura e estratégia de uma boa introdução. E eu vou usar o mesmo tema que eu aludi na aula anterior, sobre a questão do garimpo em terras indígenas. Ele deve ou não ser legalizado? Vamos puxar pela memória, mas calma que eu trouxe aqui o parágrafo introdutório da aula anterior para a gente se pautar e poder promover o desenvolvimento. Vamos lá? Sobe aí, editor, para mim esse primeiro parágrafo. Veja que nessa introdução, como a gente havia feito anteriormente, um dos vários modelos, a gente começa da seguinte forma. Na atual conjuntura brasileira, percebe-se um amplo debate acerca da legitimidade das terras indígenas. Além disso, especialmente a proposta de legalização de garimpo nessas áreas tem se tornado latente entre os parlamentares. No entanto, tal medida não pode ser aprovada. Olha só minha tese aí, né? A minha posição de que ela não deve ser aprovada, uma vez que irá prejudicar a condição já debilitada da saúde dos povos originários, assim como pode vir a aumentar a exploração desses cidadãos. O que vocês percebem na nossa introdução, tá? Na nossa introdução eu já estou dando um norteamento de como vai ser o nosso desenvolvimento. A minha posição assumida, claramente em relação à polêmica da legalização de garimpo nas terras indígenas, é o seguinte: eu sou contra, não deve ser aprovado. E eu estou inserindo também os motivos para que isso não deve acontecer desde a minha introdução, né? Por quê? Porque isso vai prejudicar ainda mais a saúde dos povos originários, que já é debilitado, e porque isso também vai aumentar a exploração desses cidadãos, seja no trabalho, por exemplo, na questão trabalhista. Então veja que eu trouxe dois argumentos na minha introdução, na minha proposição, que eu pretendo recuperar durante o desenvolvimento. Então no desenvolvimento 1 a gente vai falar sobre os povos originários serem prejudicados em saúde, e no número 2 a gente vai falar que esses povos originários eles podem ser explorados pelo mercado do garimpo legalizado agora, a partir dessa medida, né? Vamos lá para o nosso desenvolvimento, que é o mais importante da aula de hoje. Perceba que aí, nesse caso, eu fiz uma divisão bonitinha como na introdução, de acordo com a
coloração aqui, né, de acordo com as cores atribuídas a cada período. Veja que são 4 períodos discriminados ali na lateral direita: tópico frasal, repertório, argumentação e comprovação. Cada um com uma corzinha diferente para que você possa pegar tudo, né? Vamos lá para o nosso tópico frasal, que, lembra, vai delimitar o teor deste parágrafo associado ao que a gente já viu na tese, no argumento 1, né, que a gente vai falar sobre a questão da saúde prejudicada dos indígenas. Bora lá? De início, observa-se que o garimpo corrobora com a situação de precariedade da saúde dos povos originários. Veja que realmente eu delimitei e recuperei aquilo que havia falado na minha tese. No começo de 2023, houve a revelação pelo próprio recém-criado Ministério dos Povos Originários sobre a crise humanitária que vitimou os Yanomamis em Roraima, os quais se encontram em estado deplorável de miséria em consequência da lavra ilegal em suas terras, as quais deveriam ser protegidas pelo Estado. Vocês perceberam o que eu trouxe aí? Eu trouxe um repertório muito recente de 2023 que aconteceu. Uma grande denúncia da crise humanitária que se alastrou pelos povos Yanomamis, que foram invadidos, que tiveram suas terras desmatadas por conta da instalação do garimpo ilegal nesse caso. E eu quero mostrar com isso que a saúde desses indígenas vai ser extremamente prejudicada. Veja que essa parte em azul é apenas o meu repertório. Eu não inseri uma argumentação, não fiz uma análise, eu apenas trouxe uma constatação feita a partir do quê? Do Ministério dos Povos Originários, feita a partir dos grandes portais de notícia. Agora que vem a argumentação. Tal realidade ilustra o agravamento da saúde ocasionado pela intensificação do garimpo em regiões habitadas pelos indígenas, justamente por conta dos métodos utilizados na extração de minérios, os quais são promovidos a partir de uso de mercúrio, extremamente tóxico, e com a destruição da fauna e flora. O que eu estou falando agora? Olha, essa situação toda ilustrada pelo Ministério dos Povos Originários, dessa denúncia que foi feita pela degradação dos indígenas, dessa questão da saúde toda que está sendo debilitada, é intensificada pelos processos de mineração, do garimpo, né, da lavra do ouro. No caso, com a questão da eliminação do mercúrio como um resíduo que vai poluir rios, etc. E vai também haver a destruição da fauna e flora. Perceba que o garimpo ilegal faz isso. E o legal também fará isso. Essa é a minha perspectiva de construção analítica aí da questão. E percebam que tudo isso tem a ver com a saúde, coisa que a gente abordou no tópico frasal. Agora vem a comprovação, ou seja, o fechamento do nosso parágrafo de desenvolvimento por meio de uma comprovação. Prova disso é o avanço do desmatamento ilegal e a constatação de que o ano 2022 representa um dos mais agressivos no que compete à destruição das florestas. Então estou provando para vocês que realmente a fauna e flora estão sendo destruídos. E essa destruição da fauna e flora é uma prova cabal de que, consequentemente, os povos originários vão ser duramente prejudicados. Vocês perceberam o que a gente fez? Cada um dos períodos em cores diferentes tem uma função específica. Tem uma função específica, tem uma finalidade específica. E isso tudo vai ser observado pelo seu corretor. O corretor vai perceber que existe o quê? Um trabalho extremamente lógico, pertinente, estratégico por trás da confecção textual. E é isso que você tem que internalizar na hora de você fazer a sua dissertação. Pô, professor, mas espera aí, tem parágrafos que eu monto e são estratégicos com 5 períodos, 6 períodos? Pode ser? Pode. Tudo depende do quê? Da adoção de uma estratégia. Aqui, especificamente, a gente está adotando a estratégia de 2 parágrafos de desenvolvimento com cada um deles 4 períodos. Editor, sobe para mim um desenvolvimento 2, segundo parágrafo argumentativo. Dá uma olhadinha que eu fiz o mesmo procedimento de cores, tá? Para vocês observarem com tranquilidade aí a diferenciação de cada um dos períodos e funções específicas. Lembra que lá na tese, eu havia falado que neste momento aí, no argumento 2, a gente abordaria a questão também da exploração dos indígenas, como aumentaria se a gente legalizasse? Vamos lá. Tópico frasal. Além disso, vale lembrar que o garimpo nessas regiões, uma vez que seja legalizado, aumentará a exploração dos indígenas. Bora para o repertório. Durante o período colonial, a mão de obra indígena foi amplamente empregada ao lado dos africanos em benefício unicamente das elites agrárias, sempre por meio da sua exploração e desumanização. O que eu trouxe aí para vocês? Eu trouxe o repertório histórico. E esse repertório histórico pode dialogar com a atual conjuntura. Vamos ver
Essa parte em verde, que é a argumentação, é a grande responsável por estabelecer a ponte entre esse repertório e o nosso tema e a nossa discussão desse parágrafo. De mesmo modo, na atual conjuntura, passados anos do período ilustrado, a subordinação dos nativos irá ocorrer mediante casos de coação e submissão ao trabalho análogo à escravidão, uma vez que a fiscalização dada pelo Estado se mostra carente, principalmente a tratar de uma região historicamente pouco assistida pelos interesses governamentais, como as terras indígenas. Veja então o que eu fiz em verde. Olha, da mesma forma que aconteceu no passado, vai acontecer hoje. A gente está estabelecendo uma ponte, uma relação. Por isso que o verde é muito importante, né? Porque trata da análise do repertório associado à discussão feita nesse parágrafo especificamente, mostrando toda a sua habilidade linguística de correlação crítica também. E agora vamos para o fechamento. Nessa lógica, é óbvio que o garimpo legalizado irá trazer prejuízo à população indígena de modo a promover uma crescente marginalização e invisibilização. Claro, sua crescente invisibilização e marginalização, que significa que eles vão ser apagados culturalmente. Veja que eu trouxe esse fechamento já com uma outra estratégia que é com uma consequência do garimpo legal, certo? Que é uma outra forma de fechar o parágrafo argumentativo. Gente linda do meu coração, e aí, vocês gostaram desse vídeo? Curtiram o processo de desenvolvimento do texto? Entenderam como faz cada uma dessas passagens? A partir desse conteúdo teórico todo e também do exercício prático da visualização de como funciona isso na montagem da sua redação, cabe a sugestão de você exercitar. Esse tema está presente na nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me. Então faz o seguinte, se você ainda não é cadastrado, se você não é ainda um dos assinantes, não custa nada, você pode conhecer a Corrija-me, a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. E você não vai se arrepender de fazer parte dessa grande equipe, família de vencedores. Gente linda, bons estudos, até a próxima aula e não se esqueçam que na aula que vem nós temos a última parte da nossa dissertação que a gente está dissecando aqui, que é a conclusão. Até lá então!